Para a gente começar a entender, a lei, ela determina que um processo judicial, ele funciona com um começo, meio e fim. Mas a liminar, ela possibilita que o resultado final do processo seja analisado pelo juiz no começo do processo. Porque em algumas situações vamos ter situações de urgência, onde a pessoa não pode esperar a conclusão de um processo judicial para ter uma decisão, para ter um resultado. Se a gente estiver analisando um caso de um paciente, uma pessoa que está com algum problema de saúde que precisa ser resolvido e teve uma negativa pelo plano de saúde e ela precisar entrar com um processo judicial, pensa comigo, não seria razoável que ela esperasse 2, 3, 4 anos ou até mais tempo para ter um resultado. Isso é o caso onde a gente consegue uma liminar, para que essa pessoa não precise esperar todo esse tempo pela conclusão do processo para ter um resultado e socorrer uma situação de urgência. Então, essa é a explicação básica do que significa uma liminar. Mas para a gente conseguir uma liminar, não é tão fácil. Existem alguns requisitos previstos na lei. E é por isso que você precisa de um advogado especialista em direito da saúde, para que você consiga, sim, um resultado positivo com a sua liminar. Então, vamos analisar quais são os requisitos para a gente conseguir uma liminar na justiça. O primeiro requisito é que a gente precisa demonstrar a probabilidade do direito desse paciente. O que seria isso, né? O que seria a probabilidade do direito? A probabilidade do direito é a gente demonstrar que o pedido que a gente está fazendo tem chance de ser acolhido. A gente vai demonstrar isso a partir da lei. A gente vai analisar o caso do cliente e vai verificar qual é o artigo de lei que se aplica para demonstrar que ele tem o direito àquele pedido, àquela cirurgia, aquele procedimento, aquele exame que ele teve uma indevida negativa pelo plano de saúde. Depois que a gente demonstra essa probabilidade do direito, a gente precisa demonstrar o segundo requisito, que é a urgência, o perigo da demora. Se a gente tem uma condição de saúde que ela não for resolvida em um curto espaço de tempo, a gente pode ter um agravamento daquela condição, a gente vai ter um prejuízo na saúde daquele paciente e a gente pode ter um prejuízo que até leve à morte. Então, está aí comprovado o segundo requisito para a gente conseguir eliminar, que é a urgência. Então, todas as vezes que os pacientes, os beneficiários de planos de saúde, tiverem algum diagnóstico que precisarem de um tratamento, um procedimento, uma cirurgia ou até um medicamento que o plano de saúde negou, é possível propor uma ação judicial para fazer o pedido dessa autorização diretamente ao juiz e o juiz pode sim determinar que o plano de saúde forneça aquele tratamento, aquele medicamento, aquela cirurgia imediatamente, já no começo do processo. É isso que é um pedido de liminar. Agora que você já sabe quais são os requisitos e o que é um pedido de liminar, vamos entender um pouquinho como é que essa liminar funciona. A partir do momento que a gente dá a entrada na ação no processo, o juiz vai analisar aquele pedido. O juiz ele não tem um prazo para analisar o pedido, mas geralmente quando a gente está tratando de questões que envolvam problemas com a saúde, a gente tem uma análise mais célere. Então, é bem provável que no momento inicial que o juiz já recebeu o seu processo, a gente vai ter uma decisão muito rápida, uma decisão breve. E nessa decisão, o juiz vai dar um prazo para que o plano de saúde cumpra com a decisão que ele está dando. A decisão, no caso, para fornecer algum tratamento, algum medicamento ou autorizar alguma cirurgia, exame e procedimento. Então, o juiz dá em média de 2, 3 até 5 dias úteis aí para ter essa obrigação cumprida pelo plano de saúde. A partir do momento que o juiz dá essa decisão, a gente precisa agilizar o processo para que o plano de saúde tenha conhecimento que essa liminar existe. Porque se a gente não der esse conhecimento para o plano de saúde, esse prazo não vai começar. Então, a gente precisa fazer com que o plano de saúde tome conhecimento dessa liminar através de um mandado, de uma citação, de uma intimação. E a partir daí, vai começar a contar o prazo para o plano de saúde. Mas aí você pode me perguntar, e se acabar o prazo e o plano de saúde não cumprir com a decisão do juiz? O que é que eu faço? Eu vou ter que ficar esperando a boa vontade do plano de saúde querer cumprir com essa decisão? E eu te digo que não. A atuação de um advogado especialista em direito da saúde vai saber exatamente quais são os caminhos, quais são as medidas que a gente pode tomar para garantir que essa liminar seja cumprida. E a gente tem muitas, tá? A gente pode pedir, inclusive, a fixação de uma multa diária por descumprimento pelo plano de saúde. Se mesmo assim não for suficiente, a gente pode pedir o bloqueio do valor total daquele tratamento que a gente está precisando diretamente da conta do plano de saúde. Então, o plano de saúde não vai ter opção. Ele vai ter aquele valor do tratamento
tratamento bloqueado da conta dele, o juiz vai pegar aquele valor e vai transferir para o prestador de serviço, para a farmácia que tem aquele medicamento, para o hospital que vai realizar a cirurgia, para o médico responsável por aquele procedimento. O plano de saúde não vai ter opção e o paciente vai sim ter o seu tratamento garantido. Mas aí você me questiona, Gabriela, e você me falou que a liminar funciona lá no começo do processo. E se depois, ao longo do processo, essa liminar for revertida? Existe a possibilidade da liminar ser revertida? E eu te digo o seguinte, o processo ele vai continuar após a concessão da liminar, após o momento que você tiver o seu tratamento ali garantido pela liminar, vão haver as outras fases do processo. E sim, essa liminar pode ser revertida, mas qual é a tendência? A tendência é, uma vez que a gente tenha uma liminar positiva, essa liminar se sustente ao longo do processo. Porém, para que isso aconteça, é preciso que você, de fato, procure um advogado que entenda de direito da saúde, que não vá entrar com uma aventura jurídica. Não, vamos entrar com ação de qualquer forma, sem ter realmente o conhecimento específico sobre aquela matéria. Então, por isso que é tão importante que você procure um profissional que, além de conseguir a liminar para você, tenha todos os caminhos, todas as medidas para realmente segurar essa liminar até o final do processo e o processo ser concluído com a liminar positiva e favorável para você. Se o plano de saúde recorrer dessa liminar, o que é que acontece? O paciente ele vai continuar podendo fazer aquela cirurgia, porque esse recurso ele não vai ter o poder de suspender os efeitos daquela liminar. Então, é muito difícil que diante de um recurso do plano de saúde, o paciente não consiga fazer o procedimento, aquela cirurgia que ele já conseguiu na liminar. Então, esse é o procedimento de uma liminar. E qual é o documento indispensável para você conseguir uma liminar? O laudo médico. Todo esse trabalho do advogado que eu te expliquei, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo da demora, para a gente conseguir eliminar dentro do processo judicial, vai depender de um laudo médico muito bem feito, demonstrando quais são as características do paciente, as particularidades, qual é o seu diagnóstico e por que ele precisa daquele tratamento e quais são os riscos do paciente não fazer aquele tratamento em um tempo curto, o que pode causar de mal à saúde daquele paciente. Então, esse é o caminho para a gente conseguir uma liminar e é assim que funciona uma liminar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que a gente sempre está trazendo dicas sobre planos de saúde e vários outros temas relacionados ao direito e compartilha esse vídeo também com alguém que você conhece, um amigo, um familiar que pode estar passando por uma situação parecida.